Oi, pessoal. O grande tema do momento, no Brasil e no mundo todo, é a liberdade. A liberdade de expressão, inclusive. Por que nós não temos mais liberdade? Por que está sendo corroída a liberdade dentro das sociedades democráticas? O que fazer para impor a liberdade da sociedade, para que a sociedade se imponha aos poderosos? Essa noção da sociedade livre está na essência do Ocidente, está na essência do pensamento antigo, está na essência do cristianismo. E esse tema, como a sociedade pode se impor aos poderosos que hoje impõem a sua regra às sociedades. Essa é a proposta da Academia Folha Política, discutir isso, entender isso, ver como nós podemos agir nessa recuperação da liberdade, que é a herança do Ocidente, que é a herança da cristandade. Então, nós temos na Academia Folha Política um conjunto de materiais para isso. Temos o curso de Logopolítica, a política estudada a partir do Logos, que é a palavra que tem que ser livre. A Agenda 2030, que é um programa semanal de análise de atualidades. O curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. E outros materiais que já estão lá e outros que irão entrando na Academia Folha Política. Então, nesse momento de uma busca, de um desejo de liberdade, de um sonho de sociedade livre, que pode se materializar novamente, eu queria oferecer para vocês um plano especial para ter acesso à Academia Folha Política, a todo esse projeto no qual a liberdade está no centro. Esse programa especial, essa oferta, consiste na promoção Sociedade Livre, justamente. Então, por R$ 336 por ano, você tem acesso a todo esse material da Academia Folha Política e a participação nesse projeto, que no fundo é um projeto de libertação na Academia Folha Política. Então, R$ 336 por ano, promoção Sociedade Livre. Para saber mais, clique aqui na descrição, no link. E espero que estejamos juntos nesse projeto. Um abraço. Thaís Raposo dando boa noite aqui. O Sandra Frankel dizendo que o dono da Havan também foi banido por ser empresário de sucesso. Sim, né, os empresários que tentaram chegar perto do presidente Bolsonaro, mas eu sei que você está falando de outra coisa, né? Ele é rico, digamos, tem dinheiro algum, porque trabalhou, porque tem uma loja, porque é empreendedor, teve sucesso nesse empreendimento, né? E as pessoas não querem isso, querem todo mundo funcionário público, né? No Brasil, mesmo os grandes empresários estão virando funcionários públicos, né? Estão virando, né, clientes do governo e o seu sucesso se deve à sua adesão ao governo, JBS, né? Então, esse é o falso empresário, o empresário cujo sucesso vem da sua amizade com os políticos, né, e da sua troca de favores com os políticos corruptos, né? O empresário que se faz com o seu empreendedorismo não serve nesse esquema, né? Tá certo? Vejamos aqui, já vamos terminando, né? Estamos com 2 horas aqui, tenho tentado a Agenda 2030 de ficar mais ou menos em 2 horas para não abusar de vocês, já que amanhã a gente tem aula, né? Então, o Luiz Carlos aqui, né? Você tem que ter orgulho do seu pai, porque foi reconhecido pelos ministros do Supremo de grande saber jurídico. Sim. Que bom que o Luiz Carlos falando isso aqui, porque, não, realmente, meu pai foi considerado um grande jurista e foi procurador-geral da República num período muito difícil e manteve a independência do Ministério Público, né? No momento também que o Procurador-Geral da República também fazia as funções do AGU, né? Na época não havia essa distinção, então por um lado era chefe do Ministério Público, por outro lado era membro do governo, enquanto AGU, meu pai soube equilibrar essas coisas, né? Foi uma das pessoas, no fundo, que garantiu ali todo o processo de abertura democrática que o Geisel começou, né? Porque ele foi Procurador-Geral na época do Geisel. Meu pai foi uma das pessoas que garantiram que fosse colocado e andasse esse processo de abertura. Bom, o Antônio Jorge, que é um privilégio assistir a essas aulas. Obrigado, ministro Ernesto. Muito obrigado por dizer isso, Antônio. E sempre repito também, é um privilégio poder compartilhar esse espaço com vocês e me sinto muito enriquecido por essa nossa convivência aqui.
O Ricardo diz que Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Romanos 2.7, capítulo 2, versículo 7. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Muito bem, né? Se a gente buscar, né, a glória, a honra e a vida aqui nessa terra, né, pode vir bem um pouco, mas, né, se a gente quiser só isso, né, vai acabar tendo que negociar com o mal, e aí não pode ganhar um pouco aqui, mas perde depois, né? Muito bom essa tua citação aqui. Aí, São Pianco, Ernesto, para você, quem são os membros do Politburo? O que você acha? Então, eu acho que são, não todos, mas a maioria dos ministros do Supremo, Lula e algumas figuras do Executivo, não muitas, José Dirceu, certamente, alguns chefes de partido, né, o próprio Valdemar, Ciro Nogueira, e alguns outros, enfim, alguns desses velhos caciques aí, meio já velhinhos realmente do PSDB, mas que estão ali, alguns caciques do MDB, é claro, que estão no Senado ou sem mandato, claro, atuais presidentes da Câmara e do Senado, tudo isso, né? Então, e algumas pessoas assim, tipo João Paulo Lemann, alguns empresários como ele, eu calculo assim umas 20, 30 pessoas no Politburo, né? As pessoas que estão no mesmo nível e que se coordenam umas com as outras. Aí você tem o Comitê Central, que aí vai variando, né? São 2 ou 3 ministros do Supremo, no caso o Lula, eu acho que é, né? Claro, e 2 ou 3 ali políticos, né? O Comitê Central, o Comitê Permanente, digamos, Politburo, deve ser uns 7 ou 8, como é nos regimes comunistas, né? O Comitê Permanente são 7 ou 8 e o Politburo são uns 20, 30, né? Perdão, aí o Comitê, eu uso Politburo, né, que é uma palavra tem mais sabor, né? Na verdade seria o Comitê Central. Tem o Comitê Central, que são 20, 30, e o Comitê Permanente, que são 7, 8. Mas vamos chamar de Politburo esse maior e o Comitê Central o menor. Luiz Carlos acha que o Lula não é responsável pelo que está acontecendo e o que ele fala é orientado por outra pessoa. Parece que Lula não está bem. Sim e não. Eu acho que ele tem, digamos, uma certa capacidade estratégica própria e, ao mesmo tempo, sim, tem gente que o orienta ao mesmo tempo, sobretudo José Dirceu. Mas eu acho que ele é membro, sim, desse pequeno grupo dominante. E não, pois é, acho que ele não está bem. Eu também, às vezes, eu acho, assim, que ele parece que está, né, periclitando aí de saúde, ou que está, né, talvez abusando ainda mais da substância alcoólica. Em certos discursos parece, mas eu já estava vendo uma pessoa chamando a atenção, falando, não, mas tudo que ele fala ele não dá ponto sem nó, tudo que ele fala ele está plantando algo para um pouco depois, mesmo aquilo que parece assim um despautério, não sei, pode ser, mas eu não subestimaria não. Essa é a live que agora faz parte da Academia Folha Política, mas da qual a gente abre aqui o início para todo mundo que está aqui no canal YouTube, deixando, no entanto, o convite para que esses que ainda não são membros da Academia se associem a esse projeto para então poderem assistir o restante da live, e não só isso, mas também ter acesso a todo o material da Academia Folha Política, um material já pronto e um material que vai surgindo a cada semana. E o que é melhor é que nós estamos com uma promoção para o acesso a esse material, que é a promoção Sociedade Livre. Nestes dias agora, onde esse tema é o tema-chave para nós, brasileiros, resolvemos abrir essa promoção para incentivar ainda mais aqueles que ainda não estão, a que estejam nesse projeto, que é a Academia Folha Política. Um projeto que é de construção de conhecimento e não de simples transposição de conhecimento, né? A ideia é, através de cursos, lives, a gente despertar em cada um de nós o desejo de trilhar o seu próprio caminho de construção de conhecimento e de ação na sua sociedade, e certamente em defesa da liberdade, que é aquilo em que a gente acredita, né? Uma ação que não é assim um passeio no parque, né? Não é um passeio no parque, é uma luta diária contra
as forças tremendas que querem nos amarrar por todos os lados, nos escravizar, que estão aí, a gente sabe muito bem quais são, no Brasil, no mundo. O curso de Logopolítica é parte da academia, eu ministro esse curso todas as quartas-feiras, onde a gente fala das raízes da nossa liberdade, da nossa democracia, ou da ausência de democracia agora, ou seja, é o cortar as raízes da civilização ocidental que está produzindo a decadência da democracia em todo o mundo que costumava ser democrático. Então, antes de tudo, a gente precisa puxar a seiva lá de dentro e os nutrientes dessas raízes que estão, claro, nos gregos, nos romanos, na história, na filosofia, mas que vem, claro, até os nossos dias. É uma coluna que não está morta, né? Estão querendo cortar essa conexão, mas ela ainda está aí, a gente explora isso, porque se a gente não se reconectar com as bases da nossa civilização, inclusive com as bases cristãs, nós não conseguiremos defender a nossa liberdade. Isso é, a meu ver, um ponto-chave, é o ponto onde muita gente erra, muita gente percebe os despautérios que estão acontecendo no Brasil, mas acha que a resposta está simplesmente dentro da política, né? Está simplesmente na busca de melhores leis e de melhores pessoas para executar essas leis. Sim, precisamos de melhores leis e de melhores pessoas para executá-las, mas nós precisamos da energia para isso. E essa energia é uma energia cultural, uma energia de sentimento, de emoção, de integridade do ser humano, que contém uma dimensão material, uma dimensão espiritual. Esse é o reservatório de energia que a gente precisa despertar para as mudanças que são necessárias. Então, muita gente fala, não é o caso de falar de filosofia, nem de cristianismo, porque nós estamos falando apenas de política, apenas de constituição, apenas de instituições, mas com isso a gente continua, na melhor das hipóteses, nadando em círculos, na pior das hipóteses, afogando nessa piscina da apenas política, porque aí está apenas um jogo de poder, e você não vai vencer esse jogo de poder de dentro. A gente precisa trazer de fora a luz que vem de um sentimento, de um valor superior de justiça, de um sentimento, de um valor superior de liberdade, de verdade. Tudo isso está na filosofia, tudo isso está também na religião cristã. Ultimamente tem havido aí um debate e por parte de pessoas como Richard Dawkins, que é um militante ateísta, que muita gente aí conhece pelos seus livros, e de rejeição completa à ideia de Deus. Outro dia ele deu uma entrevista dizendo, olha, e a gente perdeu muita coisa ao jogar fora o cristianismo, e ele diz, eu me considero um cristão cultural. A gente precisa trazer de volta a base de uma sociedade livre que, parafraseando o que ele diz, que está no cristianismo, mas sem Deus, né? Ele quer um cristianismo sem Deus. Ora, isso não existe, né? Essas pessoas que jogaram fora, né, a fé cristã no Ocidente, agora se deram conta da besteira que fizeram, mas querem de volta apenas a casca, né, dessa fé, sem a sua energia vital. Enfim, isso representa, então, toda uma visão de pessoas que até são a favor da liberdade, mas não sabem de onde vem a liberdade. Acho que a liberdade vem apenas do nosso exercício cotidiano. Não, a liberdade vem de um anseio de transcendência e de transposição de si mesmo, que é da essência do ser humano. Bom, isso tudo a gente discute no curso de Logopolítica. Então, logopolítica, política, mas vista de fora, vista a partir do logos. Logos é o pensamento, a razão humana, mas é também aquilo que se comunica com uma outra razão, uma razão transcendente. O logos é também, para os cristãos, a figura do Cristo e tudo isso. Bem, temos também a Agenda 2030, toda terça-feira, que é o programa para a gente falar mais das atualidades, embora falemos das atualidades contextualizadas na filosofia, nas aulas, e temos o curso ou melhor, curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência democrática, que é ministrado pelos meus colegas, Hernani e Thaís, na academia, e que visa justamente a dar o panorama, né, desse sistema juristocrático cujos efeitos nós estamos agora vendo muito claramente no Brasil.
Além disso, outros vídeos, outras iniciativas e outras matérias entrarão dentro do curso. Do curso não, da academia. R$ 336 por ano é o preço que você paga para ter acesso a tudo isso nessa promoção Sociedade Livre, né? Normalmente seria 420, agora R$ 336, 20% de desconto, menos de R$ 1 por dia, né? Você paga para ter acesso durante um ano inteiro a todo esse material, acompanha cada semana a nova aula, as novas aulas, a nova live, e ao mesmo tempo pode ir para trás, já temos quase 90 aulas ministradas do curso de Logopolítica. O curso de Juristocracia está mais no começo, mas muito dinâmico também. Então, essa é a oportunidade, tá? R$ 336 por ano a anuidade. Quem quiser, tem também a mensalidade, R$ 40 por mês, só que aí não tem o desconto especial que a gente está oferecendo aqui. Então, quem quiser, já faz a inscrição agora e já acompanha a live inteira, tá bom? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias
por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade